Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 19 de maio. E eu começo essa edição com uma nova pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que apontou que pelo menos 32 milhões de meninas e meninos vivem na pobreza no Brasil, valor que corresponde a 63% do total. Os dados também mostraram que o percentual de crianças e adolescentes que viviam em famílias com renda abaixo da linha de pobreza extrema, com menos de R$ 10 por dia, alcançou 16,21% em 2021, o maior nível dos últimos 5 anos. Entre 2020 e 2021, crianças e adolescentes privados de uma alimentação adequada chegou a 9.800.000. Com o objetivo de reverter esse quadro, a Ação da Cidadania lançou a campanha Brasil Sem Fome. Pelo terceiro ano consecutivo, alimentos são arrecadados e distribuídos para famílias em todo o país, como forma de assegurar o direito à alimentação adequada, principalmente na primeira infância. Nas duas últimas campanhas, foram arrecadados 22 mil toneladas de alimentos. Já um outro levantamento divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional revelou que a fome no país dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos e hoje está presente em mais de 18%, além de em quase 38% dos lares desse mesmo perfil haver insegurança alimentar grave ou moderada. Outro dado alarmante aponta que todos os dias, em média, 11 crianças menores de 5 anos são internadas por desnutrição no Brasil, a maior média desde 2012, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em informações obtidas através do Ministério da Saúde. E não só é causada pela falta de alimento, mas também pela má qualidade dos produtos. O Brasil até chegou a deixar o mapa da fome da Organização das Nações Unidas em 2014. Mas 8 anos depois, retornou a essa condição. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para considerar inconstitucional a revista íntima de visitantes em presídios. Segundo o STF, o procedimento viola a dignidade da pessoa. Também ficou decidido que o que for encontrado nas revistas, como drogas e celulares, não poderá servir de prova contra quem está levando ou vai receber os objetos. Nesta Semana Nacional dos Museus, uma das coleções que mais chama atenção é a que mostra a evolução dos aparelhos utilizados na medicina. Alguns, inclusive, até parecem ser da Idade da Pedra. Durante o lançamento, foi o momento de participar de uma palestra sobre uma ação mundial de retorno de bens históricos e culturais para os países de origem. O Brasil é um deles. Só no Brasil, por exemplo, a gente tem quase 4.000 instituições museológicas e a gente sabe que tem muita coisa que está fora do país. Conhecer o passado para projetar o futuro, aprender com erros e acertos. Essa é apenas uma das vertentes que você encontra dentro de um museu. E nessa 21ª edição da Semana Nacional dos Museus, a temática é Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. E pede para essa atenção mais específica no trabalho, no desenvolvimento de ações, e das discussões que envolve, como que os museus podem estar trabalhando, colaborando para essa questão do próprio meio ambiente. São diversos museus que participam. Museus municipais, como é o caso do Marco aqui, ou do Museu Domadora Ana Luísa, lá em Maracaju, por exemplo, ou museus federais, como é o caso do Museu de Arqueologia, que nós estamos, Museu de Arqueologia da UFMS, museus universitários, como esse próprio MUARC e o Museu das Culturas Dom Bosco, museus ligados a outras instituições ou mesmo privados, como a Casa Quintal Manuel de Barros, que foi recentemente inaugurada, o MUAL, que é o Museu de Arte Urbana. Então essas instituições elas ganham essa visibilidade. A semana segue até dia 21 de maio e cada museu vai ter uma programação especial. São espaços que estão em Campo Grande, Bataguaçu, Bonito, Corumbá, Costa Rica e Maracaju. Um deles é este. Você sabia que existe um Museu da Medicina em Campo Grande? Pois é, ele fica na Rua da Liberdade, 512. Aqui é possível encontrar esta sala que representa um consultório antigo de ginecologia e obstetrícia com equipamentos do meio do século XX. Há ainda uma biblioteca com obras que remetem a décadas atrás. Nesse espaço estão os equipamentos usados por médicos
Bem antes da evolução tecnológica, eles ainda estão sendo catalogados, mas é possível conhecer equipamentos de aferir pressão e estetoscópios, além das maletas daqueles médicos de antigamente, que iam de casa em casa. Em primeiro lugar, guardar a nossa memória, né? No caso, a memória da medicina de Mato Grosso do Sul, que eu acho que é uma coisa muito importante, que muita gente não valoriza o que aconteceu no passado. Imagens publicadas pela BBC mostraram a primeira varredura 3D em tamanho real do naufrágio do Titanic. Um trabalho que pode ajudar cientistas a revelar mais detalhes sobre a trágica jornada do transatlântico há mais de um século. A digitalização em alta resolução reconstruiu os destroços do navio afundado no mar a quase 4.000 metros de profundidade. As imagens foram criadas a partir da cartografia de águas profundas. Em sua viagem inaugural da cidade inglesa de Southampton até Nova York, em abril de 1912, o luxuoso transatlântico naufragou após colidir com um iceberg. Dos 2.224 passageiros e tripulantes que viajavam a bordo do navio, o maior do mundo na época em que foi fretado, mais de 1.500 morreram. Seus destroços foram explorados várias vezes desde sua descoberta em 1985, localizado a cerca de 650 quilômetros da costa do Canadá. Entretanto, as câmeras nunca conseguiram capturar o barco inteiro. O preço médio da passagem aérea em 2022 atingiu o maior valor desde o início da série histórica, iniciada em 2011 pela Agência Nacional de Aviação Civil. Dos 12 meses do ano passado, 8 tiveram o maior valor mensal. Segundo os dados da ANAC, a tarifa média foi de R$ 644,50, R$ 113 mais caro que o de 2021. A primeira privatização do governo Lula foi do aeroporto São Gonçalo do Amarante, em Natal, no Rio Grande do Norte. O vencedor foi o grupo suíço Zurich Airport, que no Brasil já tem a administração de outros 3 aeroportos e é sócio em Confins, Minas Gerais. Depois de 26 lances no leilão, viva voz da Bolsa de Valores de São Paulo, o grupo suíço ofereceu 320 milhões de reais e venceu. Pagou 41% acima do valor original e vai administrar o aeroporto durante 30 anos. Aliás, São Gonçalo do Amarante é o primeiro aeroporto privatizado do país e fica no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, a 18 quilômetros do Porto de Natal e a 30 quilômetros do centro da capital do Rio Grande do Norte. Começou a operar em 2014, mas 6 anos depois o consórcio Inframérica desistiu do negócio. A alegação foi a de que o número de passageiros não chegou nem à metade do esperado e os valores pelos serviços prestados ficaram bem longe da expectativa. A primeira privatização do terceiro mandato do presidente Lula foi, portanto, uma relicitação. No dia 24 de maio, próxima quarta-feira, será realizado um mutirão nacional para fiscalizar os preços de combustíveis nos postos. Após o anúncio da redução dos valores pela Petrobras, na terça-feira, essa ação tem como objetivo verificar se o reajuste nas refinarias chega às bombas. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, eles são rápidos para repassar as altas nos preços, mas não quando há reduções. Uma Ferrari em tamanho real, construída com milhares de peças de Lego, foi apresentada na Dinamarca em um parque de diversões dedicado ao famoso brinquedo. A iniciativa ocorreu em um parque de diversões dedicado ao brinquedo no país europeu. O bólido precisou de cerca de 380 mil tijolinhos para ganhar forma e o tamanho real do carro lendário italiano. A construção da Ferrari levou quase um ano e contou com a ajuda de engenheiros. O sonho só não é mais real, porque não dá para colocar o carro para rodar nas estradas. Mesmo assim, você colocaria a Ferrari da Lego na garagem? E a FIFA divulgou a logomarca da Copa do Mundo de 2026. O evento, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, ocorreu com a presença de um dos nossos maiores astros da história do futebol, Ronaldo Fenômeno. Fundo preto, números e o mais cobiçado troféu do esporte. Essa será a logomarca da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, Canadá e no México. É a primeira vez que uma imagem do troféu e o ano de hospedagem do torneio é retratada no logotipo da competição. Segundo a instituição que rege o futebol mundial, a logo permite a personalização para refletir a singularidade de cada anfitrião,
ao mesmo tempo em que constrói uma estrutura de marca identificável para os próximos anos. Minimalista, a logo do Mundial dividiu opiniões nas redes sociais. Um dos principais motivos de crítica foi a ausência da identidade visual dos países envolvidos na competição. Durante a cerimônia de lançamento da marca do torneio, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, prometeu que a Copa do Mundo de 2026 será além da imaginação. Estados Unidos, Canadá e México receberão 48 seleções. Esse será o primeiro torneio que contará com o novo formato do Mundial e nele 16 países a mais participarão da competição, que antes contavam com 32. Infantino ainda completou dizendo que o que vai acontecer não será apenas a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Nas palavras do presidente da FIFA, esse torneio será outra coisa, que vai além da imaginação, e completou dizendo que a Copa 2026 vai virar esses 3 países de cabeça para baixo. Mais notícias você acompanha às 6h30 com a Juliana Darive e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite, eu e Alexandre Giaquetto te esperamos ao vivo no Jornal das 22. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau.